palavra é como pedra preciosa assim. Quem sábio falou, cuida bem do que diz. Palavra é como brasa, queima até o fim. Quem sabe o que diz, há de ser mais feliz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceu-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom que ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na Podemos ir sentando. palavra de Deus, Eu creio na palavra do meu Senhor. se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, Meus passos guiará. Caro Padre Sérgio, pároco desta igreja, Santo Afonso, que está em festa. Caro Padre Souza, reitor da comunidade redentorista. Padre Macedo, caro confrade, vigário nesta igreja, nessa paróquia. Caro diácono Josilmar, querido povo de Deus, irmãos e irmãs. Quando nós celebramos um santo, como estamos hoje celebrando Santo Afonso Maria de Ligório, a igreja nos chama a atenção para 3 aspectos dessa celebração de um santo na liturgia. O primeiro é enxergar as virtudes desse santo, através da história dele, das escolhas dele, do caminho que ele fez, que a gente possa conhecer as virtudes que levaram esse homem, essa mulher, no caso aqui Santo Afonso, a ser reconhecido pela igreja como santo. Segundo, que essa contemplação das virtudes inspire cada um de nós a sermos santos também.
Que Santo Afonso seja referência para a nossa vida de santidade e que ao final dessa missa, dessa festa, todos nós possamos ter uma certeza: eu quero ser santo, a minha vocação é para a santidade, o chamado de Deus para mim é para ser santo. Inspirado em Santo Afonso, eu quero viver a santidade na minha vida. E o terceiro aspecto, o santo é nosso intercessor junto de Deus. É aquele que nós temos, né, que pede a Deus por nós, que roga a Deus por nós. Por isso um setenário, por isso uma novena, por isso os pedidos que fazemos a um santo ou uma santa, porque ele está perto de Deus, ele participa do banquete dos eleitos, então ele pode interceder por nós. Ora, Santo Afonso teve muitas virtudes que eu tenho certeza já são conhecidas por todos vocês, paroquianos, frequentadores desta paróquia. Santo Afonso tem muito a nos ensinar, e eu também tenho certeza que todos vocês conhecem muito esses ensinamentos, a cada festa que celebramos, a cada novena que fazemos, os ensinamentos já são muitos. Hoje, eu quero chamar a atenção para 3 aspectos da vida de Santo Afonso, que, a meu ver, ensinam e despertam em nós esse desejo de santidade. Eu quero chamar a atenção nessa homilia para 3 aspectos da vida de Santo Afonso que me parecem fundamentais para o seu caminho de santidade. O primeiro aspecto é vocação. O mês de agosto na Igreja Católica é dedicado a uma reflexão sobre vocação. No Brasil, nós estamos vivendo o 3º ano vocacional no Brasil inteiro, na Igreja Católica. E, naturalmente, nesse primeiro domingo de agosto, a Igreja nos convida a rezar pela vocação aos ministérios ordenados. Ou seja, aqueles homens que receberam o sacramento da ordem. O primeiro passo do sacramento da ordem é o diaconato. E nós temos aqui o diácono Josilmar. O segundo degrau do sacramento da ordem é o presbítero, é o padre. Todos nós que estamos aqui. E o terceiro degrau é o bispo. Então hoje a Igreja Católica pede para que nós rezemos pelos diáconos, pelos sacerdotes, pelo bispo. Então, o que isso tem a ver com Santo Afonso? Ora, Santo Afonso foi chamado, porque vocação é isso, é um chamado de Deus para nós. E é um chamado para que possamos ser mais. Enquanto a profissão está ligada mais ao fazer, quando alguém diz a sua profissão, nós sempre lembramos aquilo que a pessoa trabalha, opera, faz. Quando nós falamos de vocação, nós lembramos daquilo que a pessoa é como pessoa, dos valores que a pessoa vive, da ética que conduz a vida dessa pessoa. Vocação é um chamado de Deus para cada um de nós, para que possamos passar por esse mundo e deixar uma marca de amor. Vocação é o lugar em que cada um de nós se situa nesse mundo, para deixar esse mundo melhor, através da nossa pessoa, do nosso ser. Cada um de nós é uma mensagem de Deus para o mundo. Cada um de nós é uma palavra de Deus que Ele diz para esse mundo, para dar mais esperança, para dar mais vida. Então, quando a gente diz sim à nossa vocação e realiza essa vocação, nós ajudamos esse mundo a ser melhor. Santo Afonso viveu essa vocação e ajudou o mundo no tempo dele a ser melhor. E até hoje, com seus escritos, com suas músicas, com seu legado, com a sua história, com a sua memória. Como é que Santo Afonso respondeu a essa vocação? Primeiro, ele era um homem de muitos dons, de muitas qualidades. Colocou primeiro esses dons e essas qualidades como advogado. Então, no direito, Santo Afonso exerceu sua vocação. Como? Servindo sempre a verdade. Buscando sempre fazer que a verdade de Deus acontecesse através dos processos jurídicos humanos. E a grande decepção dele como advogado foi justamente percebeu que, ao perder uma causa, a corrupção é que foi a causa dessa derrota. E que até ali no jurídico poderia entrar também a desonestidade, a corrupção,
a força do dinheiro. Então Afonso, ele tem clareza que a vocação dele é servir a verdade de Deus e não compactuar com a mentira, com a desonestidade, com a corrupção, com tudo aquilo que pudesse esconder a verdade e deixar o rosto da mentira sobressair. Ele tem clareza que a verdade é para ele o dom de Deus para que ele marcasse o mundo. Depois, como sacerdote, Afonso assume a sua vocação e, como tudo que ele fez na vida, de uma maneira muito inteira, muito plena, muito entregue. Seja como padre querendo ir pregar missões lá na China, que naquele tempo eram considerados pagãos, né? Aqueles que não conheciam a Jesus. Seja pregando missões nas paróquias enquanto ele se preparava, seja evangelizando os cabreiros lá em Scala, seja fundando a congregação redentorista para os mais necessitados. Então nós podemos ver a inteireza da vocação de Afonso, dando o melhor dele como padre. Ele não queria ser um padre acomodado, preguiçoso. Ele não queria ser um padre apenas para celebrar ritos. Ele queria ser um padre que fosse testemunha de Cristo Redentor. Por isso, ele vive a vocação com intensidade, com trabalho. E como padre ele é também músico, e são várias músicas religiosas que ele criava, não para ganhar dinheiro, não para fazer CDs ou discos, não, era para evangelizar. As músicas religiosas de Afonso carregam a doutrina, carregam a pregação, são músicas catequéticas. Escreveu mais de 111 livros, todos os livros de Santo Afonso são para evangelizar, são para catequizar. Foi pintor, enfim, Santo Afonso colocou todos os seus dons e viveu essa vocação plena que Deus deu a ele, de deixar no mundo as marcas de Deus, de deixar no mundo as marcas da verdade. A pergunta para nós, que hoje, para nós redentoristas, para vocês leigos, leigas aqui presentes, é assim: como é que você está vivendo a sua vocação? Se esse homem que nós hoje celebramos, admiramos, viveu tão intensamente, levou tão a sério esse chamado de Deus na vida dele, você tem levado a sério na sua vida o chamado de Deus para você? Seja no seu casamento, seja você em outra situação de vida, em outro estado, nós sacerdotes, o diácono, seja lá no seu trabalho, na profissão que você exerce hoje, seja lá na sua família, na sua casa, seja com seus amigos na vida social. Como é que você tem respondido à sua vocação, a esse chamado de Deus para você ser mais, não apenas para fazer coisas nesse mundo na sua profissão, mas que através até do seu trabalho, nas pessoas com as quais você lida, você deixe marcas de evangelização, marcas de Deus, marcas realmente, né, dessa presença amorosa de Deus. Como é que através da sua vida, das pessoas que encontram com você, elas estão percebendo na sua vida essa presença de Deus? Você está realizando a sua vocação? Você está deixando esse mundo melhor ao passar por ele? As marcas que você deixa um dia quando você se for, serão como marcas de Afonso, que serão eternizadas, porque foram marcas que ajudaram realmente as pessoas a serem melhor? Pense nisso. Segundo aspecto de Santo Afonso, que nos ajuda a refletir sobre a vida dele e queremos ser santos também, é a transfiguração, a solenidade que a Igreja Católica celebra nesse domingo. O Evangelho nos deixou bem claro isso. Jesus perguntou aos seus discípulos quem era ele para o povo. As respostas não foram assim muito satisfatórias. Jesus pergunta então aos 12, Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo? Jesus elogia Pedro, porque aquilo não foi da parte dos homens, mas revelação de Deus para ele. Mas depois Jesus junta seus discípulos e diz assim: olha, eu vou ser entregue na mão dos judeus, eu vou sofrer muito, a minha vida vai ser sacrificada, mas não tenham medo não, não se dividam, não é a fracasso, não é a derrota, o Senhor vai me ressuscitar.
Só que os discípulos não conseguiram entender que Jesus pudesse ser um servo sofredor, que Jesus, com todas aquelas palavras bonitas e tocantes, aqueles milagres que ele estava fazendo, que Jesus pudesse sofrer, morrer. Isso era demais para a cabeça dos discípulos. Não podiam associar a missão de Jesus com morte, com cruz, com sofrimento. E ficaram então desorientados. O que é que Jesus faz então? Chama 3 deles, Pedro, Tiago e João, e os leva para o Monte Tabor. E lá no monte Jesus se transfigura diante deles. O que é transfigurar? Mudar de figura. Jesus mostra para eles a ressurreição. De tão brilhante, não era uma luz artificial, era a luz da glória dada por Deus ao seu próprio Filho. Jesus mostra para eles o final dessa história, de quem aceita carregar a cruz, de quem aceita lidar com o sofrimento, de quem não foge diante das realidades difíceis da vida. Só que Pedro, a reação de Pedro é assim: Senhor, vamos construir 3 tendas, é tão bom estarmos aqui. A reação de Deus é diferente: esse é meu filho muito amado, escutai. Essa é a grande mensagem da transfiguração para nós. É reconhecer Jesus como a palavra de Deus para nós, como o Filho amado do Pai, que acolhendo Jesus nós acolhemos o Pai, nós conhecemos quem é o Pai, que Jesus é aquele que revela para nós a face de Deus, através de suas palavras, através dos seus sinais, nós podemos conhecer quem é o Pai. Mas o Pai diz: escutai-o. Ou seja, a nossa missão como cristãos é escutar Jesus. Escutar não é apenas ouvir. Na Bíblia, né, na semântica bíblica, escutar é um verbo de movimento, que significa chegar aos meus ouvidos e mobilizar a minha vida. É uma palavra que se faz carne, é uma palavra que me movimenta, que mexe comigo, que me deixa incomodado, que me desperta e que me faz agir. Escutar na Bíblia não é ficar sentado escutando. Escutar na Bíblia é me deixar tomar pela palavra, como Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. É isso. Quando a palavra me move, quando a palavra me desacomoda, me provoca, eu não consigo ficar parado na vida mais. Toda pessoa acomodada, preguiçosa, é porque ela não se deixa tocar pela palavra, porque a palavra é movimento, é dinamismo de vida. Santo Afonso é um homem transfigurado. Santo Afonso se deixou transfigurar, porque ele se deixou transformar pela palavra. Porque a palavra de Deus para ele não é só para ler um livro chamado Bíblia, não, era para viver. Porque a palavra dele não era só para pregar nas missas, era para praticar, encarnar. Porque a palavra não era só para entrar por um ouvido e sair pelo outro, era para anunciar especialmente aos mais necessitados, sofredores. A pergunta para nós redentoristas e para você que hoje admiramos Santo Afonso é assim: e você? É uma pessoa transfigurada? Você se deixa transfigurar por Deus? A nossa transfiguração é o nosso processo de conversão, que a gente faz desde o dia que nasceu até o dia que morrer. É um caminho, é um processo. Ninguém converte uma vez só na vida. A conversão é sempre, porque nós sempre precisamos melhorar, crescer, desenvolver, evoluir. Santo Afonso viveu esse processo de conversão. E você, que é devoto de Santo Afonso, que participa aqui da nossa paróquia, você que nos acompanha, que conhece a história de Santo Afonso, você se deixa transfigurar por Deus? A palavra de Deus faz movimento em sua vida? A palavra de Deus transforma suas atitudes, muda seu temperamento, muda seu gênio, transforma sua maneira de ser no mundo? Ou você tem escutado a palavra, mas ela não tem feito um caminho de mudança dentro de você?
Você se sente uma mulher transfigurada, ou seja, que está a caminho de um processo? Você olhando para o passado, você consegue perceber uma pessoa que você já foi e a pessoa que você se transformou hoje, que houve evolução, que houve caminho? Ou você percebe que é a mesma coisa? Como aquela pessoa que chega para confessar diante do padre e diz assim: é a mesma coisa da confissão anterior. Acho que eu não preciso nem de falar não, que o senhor já sabe tudo, né? Foi com o senhor que eu confessei. Eu trouxe até a listinha aqui, se o senhor quiser ler a mesma lista que eu trouxe na confissão passada, padre, eu estou trazendo agora. Está meio amarelada, né? Que eu já segurei nela muito, mas não consegui acrescentar nada assim. Mas é a mesma coisa. É assim a sua vida? Uma repetição de erros, onde não há superação, onde não há mudança, onde as pessoas que convivem com você têm que carregar um fardo, porque não há evolução na sua vida? Ou há transfiguração? Terceiro e último ponto: vocação, transfiguração, missão. Santo Afonso foi missionário. E o que é missionário? É ter uma missão. E qual é a nossa missão? Evangelizar. E o que é evangelizar? É testemunhar o Evangelho. Para nós o Evangelho não é um livro, não são páginas de papel. Para nós o Evangelho é Jesus. É a boa notícia que é Jesus. Né? A palavra Evangelho vem do grego, significa boa notícia. E essa boa notícia para nós é o próprio Jesus. É a pessoa de Jesus. Então a nossa missão é anunciar a pessoa de Jesus, experimentando primeiro essa pessoa na minha vida, e então podendo dar testemunho dela para os outros. Santo Afonso foi muito missionário. Como padre, como eu já disse, ele queria fortalecer muito o seu zelo apostólico, o seu ardor missionário. Queimava no coração de Afonso o desejo de anunciar Jesus para as pessoas, tanto que ele queria ir lá para a China para anunciar quem não conhecia Jesus ainda. Enquanto ele se preparava, não ficava só estudando, não, começou a pregar missões nas paróquias, justamente para desenvolver, para estimular, para dinamizar. E quando ele vai para a Escala, e encontra ali aqueles homens que cuidavam de animais, que não eram catequizados, evangelizados, estavam abandonados pela igreja e pela sociedade, Afonso não fica inerte, frio. Ele acolhe aqueles homens, e o que seria um tempo de descanso se torna um tempo de trabalho, de evangelização. Ele tem que voltar para Nápoles, que era o lugar onde ele morava, mas o coração dele ficou em Escala, a ponto que ele diz: não é aqui o meu lugar de morar. E ele vai morar lá em Escala, junto com aqueles homens. E é lá que ele funda a congregação redentorista. E o nome que ele dá: Missionários Redentoristas. Ou seja, Afonso sonhou com uma congregação que fosse missionária, evangelizadora, dinâmica, que não tivesse medo dos desafios do mundo de hoje, que não ficasse preso apenas dentro das paredes de uma igreja, mas que pudesse evangelizar a sociedade e o mundo de hoje. E nós somos católicos missionários? Uma das tristezas, uma das chagas da nossa igreja católica é justamente essa. São muitos católicos que não são missionários, ou seja, vivem uma religião íntima simplesmente, a pessoa e Deus. Ela não dá testemunho, ela não contagia os outros com a sua fé, ela não partilha a sua fé com outras pessoas, ela não é caminho de levar a Deus outras pessoas. Ela fica no mundinho dela, uma religião pessoal, individual. Ora, nós somos igreja, olha todos nós aqui reunidos. Aqui nós viemos nos fortalecer na palavra e na Eucaristia. Para quê? Para daqui a pouco, quando voltarmos para casa, e amanhã, segunda-feira, trabalho, atividades, corre-corre da vida, nós darmos testemunho daquilo que rezamos aqui dentro desta igreja. É viver lá fora. Então você, professor,
seja do ensino fundamental, médio, da faculdade, como é que você dá testemunho de Jesus através do seu trabalho como professor? Você é médico, advogado, mecânico, gari, como é que você dá testemunho de Jesus através do seu trabalho no dia a dia? Você é pintor, encanador, bombeiro, soldado, como é que você dá testemunho de Jesus no seu trabalho do dia a dia? Toda profissão deve ser lugar da gente dar testemunho. E o testemunho é pela vida, pelos valores que a gente vive, é pela maneira como a gente trata as pessoas. O testemunho é também falando de Deus. O testemunho é também convidando as pessoas para virem participar da comunidade igreja, porque se eu estou nessa igreja e faz tão bem para mim, eu quero que outras pessoas também venham participar das pastorais, dos grupos, das missas, das celebrações. Isso é ser missionário, é ter em conta tão grande a experiência de Jesus, que eu não quero guardar só para mim. Eu quero também que meus irmãos e irmãs sejam contagiados por Jesus, especialmente aqueles que andam distante da palavra, ou em caminhos tão distantes do projeto de Jesus. Você tem sido um católico missionário? Você tem sido uma católica missionária? Alguém já encontrou Jesus porque você atravessou a vida dessa pessoa? Você já foi caminho de Deus para alguém? Ou não? O seu testemunho já fez uma pessoa se encantar com Deus? As suas palavras já tocaram o coração das pessoas e elas descobriram Deus em você? E por isso buscaram procurá-lo mais? Que você reflita então nessas 3 dimensões da vida de Afonso, dimensões da nossa vida de fé: a vocação, a transfiguração, a missão. E nós, missionários redentoristas, que já estamos há tantos anos aqui na província do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, queremos também ser fiéis a Santo Afonso. Prosseguimos essa história. É uma vocação hoje válida, importante, no meio de tantas vocações que a igreja tem, que a sociedade tem. Ser missionário redentorista é uma vocação que tem valor e lugar hoje no mundo tão necessitado de evangelização e da presença de Deus. Então, você jovem, você que questiona a sua vocação e quer entregar a sua vida para Deus, conheça a congregação redentorista, conheça Santo Afonso, conheça o modo redentorista de evangelizar e de anunciar a palavra, e venha seguir o Redentor, e venha ser missionário redentorista conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.